Cremos que Deus deseja nos abençoar, não apenas com bens materiais, mas com uma vida plena, com um propósito eterno e livre da correria que aprisiona. Nesta caminhada de 40 dias de prosperidade bíblica, descobriremos juntos o que as Escrituras realmente ensinam sobre prosperidade e como desenvolver uma mordomia saudável e que abençoa vidas. E nessa terceira semana, vamos compreender o que significam os primeiros frutos e o impacto da gratidão, reconhecendo o poder de sermos gratos por tudo que Deus já nos entregou como filhos amados. Para acompanhar a mensagem e os versos usados, temos um esboço digital para você no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, e também em nosso site que pode ser acessado pelo QR Code. Abra seu coração e coloque sua atenção no que o Espírito Santo vai falar com você por meio dessa mensagem. Seja bem-vindo. Vamos aprender juntos sobre a verdadeira mordomia cristã, crescendo e prosperando para abençoar vidas e cumprir um propósito eterno. 40 dias de prosperidade bíblica, bem-vindo a mais uma mensagem. E na primeira mensagem nós ouvimos sobre um coração rendido para uma vida sem estresse. A segunda mensagem nós vimos fé em Deus e sábia administração. No ICTV, no YouTube, você pode ou assistir porque perdeu uma das mensagens ou revê-las para que você continue crescendo. E hoje nós vamos ver sobre os primeiros frutos e o impacto da gratidão. Os primeiros frutos e o impacto da gratidão. Certa vez Jesus disse no sermão conhecido como o Sermão da Montanha, que está em Mateus 5, 6 e 7. Ele disse o seguinte, em Mateus 6, que é um capítulo, um dos mais importantes da Bíblia, sobre recursos financeiros, sobre a relação com o dinheiro, sobre a relação com a questão monetária dos recursos na terra. Diz assim, mas buscai, são palavras de Jesus, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Diga assim, todas essas coisas. Então tudo o que é necessário para a nossa vida, há uma promessa, se buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, Ele concederá. Então viver livre das preocupações com as nossas necessidades cotidianas é um presente para quem prioriza o céu. Como que eu faço para buscar a Deus acima de todas as coisas? Primeiro, não é possível se você não entregar a sua vida para Jesus como seu Senhor e Salvador. Você precisa verticalizar a sua vida. Você precisa colocar um final na sua busca espiritual. Há um vazio inerente ao ser humano, porque todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. E não há ninguém na história da civilização humana, nem Confúcio, nem Buda, nem nenhum tipo de personagem da espiritualidade, em qualquer segmento, homens também ligados à filosofia que moldam os pensamentos da sociedade, a ética, a moralidade. Ninguém ousou a dizer o que Jesus disse enquanto esteve aqui na terra. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém, a não ser por mim. E Paulo disse sobre Jesus, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não existe plano B para a salvação, só existe o plano J, Jesus. A gente precisa abrir o nosso coração para Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é aceitar aquilo que nos coloca no reino, que é quando você e eu temos a decisão que é a mais importante da nossa vida, que é abrir o nosso coração para Jesus ser o nosso Salvador e o nosso Senhor. E estamos orando por você, antes de você chegar aqui, para que você nessa noite saia com essa certeza de que Jesus é o seu Salvador
e Jesus é o seu Senhor. E aí sim, você começará o passo 1, que é colocar Jesus, o reino, acima de todas as coisas. Mas também como que você coloca o reino em primeiro lugar? Fazendo bom uso de tudo que Deus colocou nas suas mãos. A história de dízimos e ofertas, e todas as modalidades de ofertas, são didaticamente explicadas na Bíblia. Deus não precisa de nada. Deus não precisa do nosso tempo, nem da nossa santidade. Deus não precisa dos nossos dons, de qualquer tipo de competência que a gente desenvolveu, desenvolverá. Mas, como um pai de amor, Ele sabe como cuidar bem da sua família. E Ele traz os parâmetros para que a gente consiga viver uma vida em abundância, na sua leveza, na sua paz. E um dos maiores testes da vida é gerir a nossa própria vida, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não dá para a gente pregar parte da Bíblia, queridos. Nós precisamos pregar toda a Bíblia. E a Bíblia diz para nós, exaustivamente, eu estudo desde 2010, exaustivamente a Bíblia apresenta, a fundo, né? Desde 2010, a questão, por exemplo, na administração da nossa vida, uma das áreas mais difíceis é a área financeira. Talvez você entrou aqui nessa noite e você está tendo uma conturbação na sua família, um conflito muito grande por causa desse assunto. Esse assunto pode trazer rompimentos, esse assunto pode trazer separações, esse assunto pode trazer luto, morte, esse assunto pode trazer traição. Pasme você, que um dos discípulos de Jesus roubava o próprio Jesus, que foi o que traiu Jesus. Judas, ele foi possuído pelo dinheiro, e ele abriu mão do reino, ele abriu mão da proposta do reino, de ser um discípulo de Jesus. Então, buscar em primeiro o reino de Deus, é esse o convite para nós. A Bíblia traz para nós em Provérbios 3, de 9 a 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos, diga assim, com todos os meus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. O vinho na Bíblia significa alegria. Geralmente a mulher, ela é mais sensível a esse assunto, né? Quantas vezes eu ministrei? Mas muitas, hein? Uma mulher chegou para mim e disse assim, pastor, eu quero muito dar o dízimo em gratidão ao Senhor, em obediência, mas o meu marido não deixa, né? Não precisa cutucar o seu marido aqui não, porque eu quero que você vá em paz para sua casa. Mas assim, é impressionante. Talvez o homem naquele sentimento de cuidar da casa não consegue chegar nesse nível de fé. Mas é extremamente importante. Todo mundo ganha dinheiro escrevendo sobre Salomão. Todo mundo. Eu acho interessantíssimo. Gente ateu escreve sobre Salomão para ganhar dinheiro com livro. É impressionante. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Não pague por nada que a Bíblia te dá de graça. Você vai fazer um curso, sei lá o quê, com um ateu, ele fica abrindo a Bíblia, não acredita na Bíblia, aplica os princípios, você sai de lá, uau, e pagou uma grana para ele. Se você ler Provérbios, eu acho que vai te ajudar bastante. A gente tem que sair da superfície. Tem gente aí que não acredita, usando mais a Bíblia do que a gente que acredita. Olha só o que o sábio Salomão, inspirado por Deus, diz. Se honrarmos ao Senhor com os nossos recursos e com os primeiros frutos, o que vai acontecer? Seus celeiros ficarão cheios? Não, plenamente cheios. Aleluia. Vai transbordar. E haverá uma multiplicação de vinho, que na Bíblia significa alegria. O pessoal vai rir à toa na sua casa. Quanto tempo você não escuta uma gargalhada na sua casa?
Isso é importante. Então, esse texto fala sobre os primeiros frutos. O outro texto, agora que eu vou ler, vai falar sobre gratidão. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias. Em todas. Como a gente canta, no dia bom e no dia mau, né? Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Agora, quando a gente está na situação ruim, que é o desafio. Mas, em nenhum momento, a atmosfera da nossa vida, da nossa casa, deve entrar a murmuração e a reclamação. A adoração atrai o céu, a murmuração a capetada toda. A murmuração é a música que mais o diabo acessa. Quando você reclama, você está virando as costas para o grande doador da vida, que é o próprio Deus. E se você não reconhece o que esse próprio Deus... Não estou falando do que você passou de ruim na sua vida. Não coloca a conta na conta de Deus, não. Porque Ele não pode dar algo que não tem a ver com a sua essência. Ele é bom. Perfeitamente bom. Ele é santo. Perfeitamente santo. Então tudo que você passou não coloca na conta dele, não. Eu vou insistir aqui porque tem pessoas aqui que entraram e estão de mal com Deus. Talvez se você entender que Deus é bom, esse luto que te paralisa tanto, pode cessar na sua vida agora. Não desconfie das intenções de Deus. O que mais de importante Ele poderia te dar, Ele te deu. Seu filho. Você precisa abrir o seu coração e toda manhã, fazer um coro com os cantos dos pássaros, Erecanás, que vive para glorificar a Deus, não sendo racional como você. Eles glorificam o Criador. Você tem uma opção e uma oportunidade de ser um ser pensante e decidir adorar a esse Deus Criador, esse bom Pai que deu aquilo que Ele tinha mais importante para te salvar, para trazer de volta para Ele, Jesus Cristo de Nazaré, morto e ressurreto ao terceiro dia. Ei, aleluia. Eu queria colocar aí, nós começamos a pesquisar a igreja toda, porque o pastor Carlito já está aí com quase 30 anos aqui, e a igreja cresceu muito, e começamos a pesquisar mais profundamente a igreja, em vários assuntos importantes. Quase 7.000 pessoas já responderam a pesquisa. Agora vamos a alguns dados aqui que tem a ver com a mensagem também. Pode colocar. Sim, tenho hábitos espirituais. 69% leem a Bíblia. Que bom, né? 88% ora. Aleluia. 69% fazem o devocional. Agora os dois próximos é preocupante. 53%, graças a Deus por eles, mas tem um outro tanto. 53% realizam jejuns que a igreja propõe. 51% realizam jejuns e votos pessoais. 41% participam, já participaram da campanha da vitória. Pode passar. Dízimos. A pesquisa foi anônima, tá? Não tenho uma lista agora que eu estou olhando para ela, né? Ou agradecendo a Deus ou com raiva. Fica tranquilo, eu não sei. Nós não sabemos o nome de ninguém que dá dízimo, quem não dá. Quem sabe a contabilidade, pastor Carlito, eu não faço.
questão de saber, tá? A gente não faz esse tipo de controle não, tá bom? Então pode passar por mim, cumprimentar, eu não sei se é dá ou não dá, tá bom? Dízimos, 50% sou dizimista. Vamos aplaudir os 50%? Aleluia! Aleluia, aleluia. Obrigado, hein? Deus abençoe muito sua vida. Aleluia. 29% não sou dizimista e eventualmente entrego o dízimo 21%. Então nós temos aí 30%, 50%, não é? Que precisa melhorar muito, né? Esse eventualmente, eu não sei como é, tipo, dá dízimo em janeiro, depois dá do 13º de dezembro, né? Não é nem eventualmente isso, mas tudo bem. Você imagina só se a nossa igreja fosse mais fiel no geral, onde nós estaríamos? Se só com 50%, que é muito, graças a Deus, né? Nós já chegamos até aqui. Ofertas. Entrego as minhas 46, não entrego 47, não sei do que se trata 7. Primícias, entrego 46, não entrego 45, não sei do que se trata 9%. Isso aí vai ajudar muito a gente para o futuro, né? As decisões que devemos tomar, como devemos ensinar, o que a gente tem que fazer para melhorar, mas sempre com gratidão. Eu queria que você assistisse agora um testemunho do nosso irmão Samuel, querido Samuel, que ele vai falar um pouquinho de como Deus tem abençoado ele, abençoado sua vida, nessa perspectiva desse assunto aqui que nós estamos falando. Vamos ver. Olá, meu nome é Samuel Santos, é um prazer estar aqui com vocês através deste vídeo e poder compartilhar a minha vivência e a minha experiência com Deus. Eu cresci num lar bastante pobre, com dificuldades financeiras, catando recicláveis com uma idade de 5 anos de idade, mas Deus me permitiu estudar, crescer, desafiar, vencer todas as barreiras e chegar até a posição de vice-presidente com responsabilidades para a América Latina da multinacional Johnson & Johnson. O meu princípio de fé é aquele simples: Deus sempre tem o melhor para nós. As pessoas vão tentar diminuir, vão tentar provar que somos menos do que acreditamos, mas não importa o que as pessoas nos dizem. O meu princípio é: eu vou sempre escolher, crer e viver por aquilo que Deus diz que eu sou. E é isso que vale para mim. Deus me deu um coração que eu considero não generoso, mas muita gente diz que eu sou bastante generoso. O dia que eu achar que eu sou generoso, eu vou doar menos do que eu dou. Eu tive 2 oportunidades e vou resumir bastante a vocês. Uma igreja precisava fazer uma campanha para trocar o teto dela. Eu havia feito uma oferta em um terreno que era, o terreno seria um preço que eu só tinha 90% do dinheiro. Não aceitaram a minha oferta. No dia seguinte, na reunião que falavam sobre a situação desta igreja, eu que tinha 90% do dinheiro do terreno, como não deu certo comprar, eu doei mais 20% para a igreja. Na segunda-feira, isso era no sábado, na segunda-feira, o vendedor ligou para a imobiliária e me procuraram, que agora tinham repensado e queriam me vender por 90% do dinheiro. Agora eu só tinha 70%, porque eu tinha tirado mais 20% e dado para a igreja trocar todo o telhado dela que estava problemático e chovendo mais dentro da igreja do que fora. Para resumir a história para vocês, o terreno que eles não tinham concordado em vender por 90%, na segunda-feira queriam vender agora por 90%, mas eu só tinha 70%. Eles me venderam o terreno por 70% do valor que queria. Essa foi uma experiência de fazer prova de Deus. Eu não doei aquele dinheiro esperando conseguir comprar o terreno. Eu doei aquele dinheiro porque a igreja tinha essa necessidade. Uma outra situação aconteceu nos Estados Unidos. Uma igreja estava fazendo um levantamento para comprar um terreno para um orfanato no Havaí. A igreja iria fazer uma campanha, uma igreja com vários bilionários na igreja. Eu procurei o pastor e disse: eu vou dar o terreno para a igreja. Escrevi um cheque e doei o terreno para a igreja. Em poucos anos, eu comprei um imóvel que durante o tempo da construção, eu ganhei naquele imóvel 20 vezes o dinheiro que eu havia dado para aquele terreno no Havaí. São algumas das coisas que Deus fez através das doações que eu fiz, além da minha contribuição normal de dízimos e ofertas. Esta é a minha experiência com Deus, que é o mesmo Deus teu
E eu te encorajo a fazer uma prova de Deus através de um coração generoso e desinteressado de retorno. Que Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado por me ouvir. Uau! Sensacional! Sensacional esse testemunho. Glória a Deus. Uma das coisas que ativam o nosso coração é ouvir testemunhos. O testemunho que exalta Jesus, a Bíblia diz que é o espírito da profecia. Então, quando a gente coloca a nossa fé em Jesus, pelo estímulo de um testemunho, novos milagres acontecem. Onde estão os líderes de GDCs aqui? Me dão um sinal. Vamos aplaudir esses queridos aqui? Queria que você ficasse em pé. Os líderes de GDC, fiquem em pé. Quero dar uma palavra aqui de orientação. Olha só, vocês não estão tirando nada da cabeça de vocês. Vocês fazem parte de uma igreja, uma família. O que vocês estão estudando nos GDCs tem a ver com esse assunto. Se a temperatura subir, permaneça. Fique em paz. Essa pessoa no seu GDC que está questionando de forma que chegue a duvidar das intenções, não é uma oposição contra você, é uma oposição contra a nossa liderança. Então você não está sozinho, você tem uma cobertura espiritual. Não saia da atmosfera do amor. Você não está pastoreando sozinho, você está conosco pastoreando. Que Deus te dê sabedoria, discernimento espiritual, que Deus te dê palavras de conhecimento, uma unção profética, que Deus confirme o seu ministério com sinais e maravilhas naquelas cadeiras dos milagres e que em nome de Jesus, depois dessa campanha, a saúde do seu GDC vá para um outro nível. Amém? Deus abençoe, muito obrigado, você é especial demais. Pode sentar-se. Enquanto a sociedade prega independência e acúmulo de bens, a fé cristã nos chama a ser e dar antes de apenas ter e receber. Enquanto as mídias sociais nos impelem a comparar e questionar as nossas próprias realidades, a palavra de Deus nos instrui a sermos alegres e gratos, independente das circunstâncias. Então vamos lá, alguns princípios aqui. Primeiro, para desfrutar da alegria da colheita do Senhor, porque em nome de Jesus ainda esse ano tem tempo para colher. Entregue ao Senhor a primeira parte de seus recursos. Gênesis 4, 3, 5. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Mas Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. Eu lembro da minha mãe, professora, ela ia receber no antigo Banespa. E ela pegava as melhores cédulas do dízimo, para o dízimo, e colocava no meio da Bíblia que ela tinha, que tinha a borda vermelha, uma Bíblia grossa, que tinha um inário para o culto cristão. É assim que eu cresci. Eu havia ela selecionando as melhores notas. Olha só, Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. Melhores das primeiras. Aí Deus vai interagir com as ofertas, presta atenção. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se ofereceu e ficou transtornado. Sabe por que a gente não fica pesquisando quem dá e quem não dá aqui nessa igreja? Porque a gente não quer ser monitorado por quem mais dá. Porque quem mais dá, às vezes, não tem as intenções corretas e puras. E alguns destes que mais dão, alguns, porque dão mais, querem controlar. Quem controla essa igreja é o Senhor Jesus. Quem sustenta essa igreja é o Senhor Jesus. Quem fala com o nosso líder é o Espírito Santo. Deuteronômio 8, 17 e 18. Não pensem, foi com
a minha própria força, Moisés como voz de Deus para Israel. Não pense em Israel, foi a minha própria força e o poder da minha mão que me trouxeram essa riqueza. Antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá força para produzir riquezas. Vamos aplaudir a palavra do Senhor, aleluia, aleluia! E a palavra de Deus diz que a prosperidade dada para o Senhor não causa dano. Segundo, troque a reclamação pela gratidão. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é e o seu amor dura para aleluia. E sua fidelidade permanece por todas as. Deus vai pagar o futuro do seu filho, da sua filha. Deus vai cuidar do destino do seu neto, aleluia, aleluia. Ah, pastor, meu filho quer muito fazer medicina. Deus paga a conta, aleluia. Mas não pense que é na força do seu braço. Deus paga a conta. A gratidão é um antídoto contra a escassez, a murmuração e a insatisfação, e abre as portas da presença de Deus. Esse livro muito especial, no final você pode adquirir ali na nossa livraria. Presta atenção, pesquisas em neurociência mostram que ao repetir queixas e justificativas, o cérebro fortalece as sinapses associadas ao estresse e à vitimação. Esse processo conhecido como neuroplasticidade negativa. Quanto mais um pensamento ou comportamento é praticado, mais o cérebro se organiza para repeti-lo. Esse padrão de reclamação afeta o cérebro e o corpo todo. Primeiro, aumenta a liberação de cortisol, o hormônio do estresse. Segundo, enfraquece o hipocampo e o córtex pré-frontal, áreas ligadas à memória e à concentração e à tomada de decisão. Terceiro, prejudica o equilíbrio emocional e eleva o risco de doenças psicossomáticas. A reclamação causa tudo isso. Aqui na igreja a gente ensina, agradece que cresce. Terceiro, fuja da tentação da comparação. Cada um examine os próprios atos e então poderá ter um orgulho de si mesmo sem se comparar com ninguém. Diga assim, eu não vou me comparar com ninguém. Mas um pouquinho mais forte porque é difícil. Eu não vou me comparar com ninguém. Aleluia, isso é libertador. Aleluia, quem sabe você tem que ficar um tempo sem redes sociais. Não é? Você procura pessoas para sentar na sua mesa que ostentam ou pessoas que repartem e agradecem? Qual é a sua meta de vida? Eu lembrei dessa expressão. Qual que é a sua meta de vida? Encher o bolso? Para quê? Sabe por que tem essa palhaçada desse negócio de bets aí? Infelizmente, eu gosto de futebol muito. Infelizmente, tá? É um câncer sendo assim proliferado, atingindo também o esporte. E um monte de discípulos de Cristo caíram nesse negócio. Todas as modalidades de apostas. Viralizou. Gente, infelizmente nós brasileiros acostumamos bater recordes ruins. Quando você consagra o seu recurso ao Senhor, você blinda o seu coração contra Mamon. A voz que você mais ouve, mesmo no momento de pressão, é a voz de Deus. Você se lembra que um dia Ele te ajudou lá atrás. É o mesmo Deus que vai intervir agora e te socorrer. É o mesmo Deus que mandava pão do céu para Israel. É o Deus que estará com você nessa segunda-feira. Aleluia! Aleluia! Você é amado por Deus. Você tem as digitais do céu. No meio de 8 bilhões e meio de pessoas, Ele sabe o seu nome.
Deixa Ele fazer parte da sua vida em todas as áreas. Essa é a área mais difícil, entrega para Ele. Ele tem planos de paz e um futuro de esperança para você. Em quarto, transforme suas preocupações em orações. Transforme suas preocupações em orações. Você quer muito ter um emprego novo? Ore. Você quer muito empreender ou melhorar os seus empreendimentos? Ore. Você quer muito casar? Tem gente que quer casar aqui muito? Dá para levantar a mão? Tem corajoso aqui? Aí, tem que levantar a mão. Levanta a mão. Não, fique em pé. Fique em pé. Fique em pé. Fique em pé quem quer casar. Dá uma olhadinha para o lado, querido, e para trás. Aquela música, por todos os lados somos abençoados. Aleluia, igreja. Impõe as suas mãos sobre eles, na direção deles. Pai, nós te pedimos, promova os encontros, promova os encontros, Pai, dos Isaques com as Rebecas, ó. Ei, que seja uma coisa do céu na terra. Ninguém aqui vai escolher errado, Pai. E que cada um aqui se prepare para ser a pessoa certa. Nós te pedimos, Pai, que ainda esse ano milagres aconteçam nessa área. E que o ano que vem seja recorde de namoros novos e de casamentos nessa igreja. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. O pessoal do Up aí orou em línguas agora. Agora não é mais Up, né? Agora é Burn. Transforme as suas preocupações em orações. A Bíblia diz em Tiago 4:2-3: não tem, porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Eu aprendi uma frase que é a seguinte: não se preocupe com nada, ore por tudo. 8 palavras que podem mudar a sua vida para sempre. Transforme os seus motivos diários em oração. Você tem anotado esses motivos de oração? Fazer isso tem um grande valor. Registrar os feitos do Pai fortalece a fé, amplia a visão e encoraja outras pessoas. A oração do justo é poderosa e eficaz. E por último, quantos estão comigo aqui? Para desfrutar da alegria do Senhor, cultive um olhar de contentamento. Aleluia, aleluia, aleluia. Cada bola que você colocar na sua árvore de Natal, em nome, não vai ser aquela árvore de Natal endemoniada, não. Tem umas que é difícil. Tem umas que você não está feliz Natal ali, está escassez. Dá uma caprichadinha esse ano, querido. Dá uma melhoradinha, invista um pouquinho. Põe um pisca ali diferente, tal. Vamos dar um upgrade. Ali você montando ali, o Espírito Santo vai trazer à sua memória tudo que o Pai tem feito na sua história. Vai ser a árvore da gratidão. Aleluia! Aleluia! E coloca os presentinhos ali para doar também, queridos, com qualidade. Generosidade aí o tempo todo. Olha só, olha que forte, gente. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. Paulo falando. Tanto sei de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. A expressão contente significa, no original, eu fui pesquisar, significa ter em si mesmo o suficiente, significa uma suficiência interior que não depende das circunstâncias externas. Essa etimologia, então, a gente pode colocar 3 aspectos do estar contente aqui, nessa palavra. Suficiente em si mesmo, forte o bastante para não depender da ajuda ou apoio externo. Você depende de Deus em primeiro lugar. Entende isso. Segundo, independente das circunstâncias, você permanece estável mesmo quando tudo muda ao seu redor. Isaac plantou quando a terra inteira estava com fome e ele colheu 100 vezes mais. Terceiro, satisfeito com o que tem, é viver com gratidão e paz,
ainda que os recursos sejam limitados. Guarde isso. Os satisfeitos transformam ambientes e fazem as pessoas perceberem que possuem muito mais do que imaginam. Você nessa semana vai ler o capítulo 5 e 6, e semana que vem vai ser muito forte. Liberdade espiritual é o tema e famílias abençoadas. Você não pode faltar. Eu queria, indo para o final, eu escrevi aqui uma paráfrase da parábola que Jesus contou sobre o rico insensato. E antes de encerrar essa pregação, essa ministração, eu quero ler como ficou. A parábola do rico insensato. Havia um homem que era o mais próspero da região. Suas terras se estendiam até onde os olhos já não distinguiam o verde das plantações do azul do horizonte. Naquele ano, a colheita fora abundante, talvez a maior de toda a sua vida. Os empregados se moviam depressa, os celeiros transbordavam, e ele, orgulhoso, observava do alto da varanda, com o coração inflado, como os montes que cercavam suas propriedades. Consegui, pensava, agora sim estou seguro, nada me faltará. Mas à medida que o trigo se acumulava, outro pensamento começou a inquietá-lo. Onde colocarei tudo isso? Meus depósitos estão cheios, preciso de mais espaço. Naquela mesma tarde, com o sol descendo lento sobre os campos dourados, ele teve uma ideia que julgou genial. Aspas, derrubarei meus celeiros e construirei outros maiores. Guardarei tudo, então direi a mim mesmo: descanse, coma, bebe, alegra-te. A vida é curta, aproveita o que conquistaste. E pela primeira vez em muitos anos, ele sorriu sem medo do amanhã. À noite deitou-se satisfeito, enquanto o vento embalava as folhas dos trigais. Ele sonhou com os novos depósitos, com os aplausos dos vizinhos, com os banquetes e as festas que faria. Mas naquela mesma noite, o céu se abriu em silêncio, e uma voz que não vinha da terra, mas da eternidade, o chamou pelo nome: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que preparaste? Para quem ficará? O coração que antes pulsava soberbo silenciou. As mãos que guardavam tanto já não podiam segurar nada. Os campos que tanto frutificaram amanheceram sob o orvalho, mas o dono deles não estava mais lá. Na manhã seguinte, os servos choravam. Os celeiros estavam ainda de pé, abarrotados de colheita, mas o dono já não respirava. Os depósitos estavam cheios de grãos, e o céu cheio de silêncio diante da alma que se perdeu. Que alegria ter tido você conosco nesta celebração, que a palavra de Deus agora frutifique na sua vida. Mas antes, quero fazer alguns convites para você, à luz do que você recebeu nesse tempo de celebração, em especial com a palavra da fé que você acolheu no seu coração. Qual a sua resposta diante do que você recebeu? Eu quero primeiro perguntar a você se você, à luz da palavra, você quer assumir agora uma nova vida com Jesus. Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador e entendeu que Ele é seu único Salvador, dê-me um sinal aí, então você pode se manifestar no nosso chat, dizendo que você tomou a sua decisão de receber Jesus como Salvador e Senhor. Também
Pode ser o seu caso que você já é um cristão, só que você está afastado da fé. Você quer se reconciliar com Jesus, voltar para a comunhão da fé? Também deixe aí no nosso chat a sua decisão de reconciliação. Ou um terceiro convite é se você quer ser batizado. Nós também queremos ver você batizado e vamos entrar em contato para que você venha ser batizado ou aqui na colina ou em uma das igrejas da cidade ou também irmos até onde você está. Importante é a sua decisão. Você quer ser batizado? Talvez você foi batizado bebê quando infante e agora você entendeu que o batismo bíblico é um batismo precedido de uma decisão de arrependimento. Amém? Se você tomou uma dessas 3 decisões, aceitar Jesus, se reconciliar na fé, voltando para a igreja, ou ser batizado, deixe agora também aí o seu contato conosco no nosso chat e também tem o QR Code que você pode agora também preencher. Está na tela durante todo o tempo da minha fala aqui, seja qual for a sua decisão. Amém? Agora quero orar com você e pedir que você encaminhe o link desta mensagem para que outras pessoas possam também receber esta mesma palavra da fé que você. Convidar você para salvar o nosso canal, você se tornando um assinante e todo domingo, seja às 10 da manhã ou às 19 horas, horário de Brasília, aqui pelo ICTV da nossa Igreja da Cidade, todos os domingos, 2 celebrações live para você, onde você estiver, porque afinal de contas, nós somos uma igreja em muitos lugares. Então, Deus abençoe a sua vida. E esperamos que você tenha uma semana abençoada. Também quero pedir a você que você interaja com tudo que a nossa igreja oferece para você. Nós temos GDC online, nós temos cursos online e você pode servir também como um voluntário no nosso campus online. Então use esse mesmo QR Code se você também quer um GDC, se você quer servir online e se você também quer conhecer mais dos cursos e ministérios da igreja da cidade e até mesmo pontos de partida e onde temos uma igreja presencial, tá bom? Entre em contato conosco. Vamos orar juntos? Pai do céu, obrigado por esta celebração, pela mensagem que não voltou vazia, por cada vida que está conosco e tomou uma decisão ao teu lado. Abençoamos os que hoje recebem Jesus, os que voltam para a igreja, os que serão batizados, os que farão parte de um GDC, a todos abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos uma semana extraordinária para cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima semana. Muito obrigado.